Bom, senhores, vamos começar a aula, senhores e senhoras, né? Ladies and gentlemen, como se fala, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de bioestatística ou estatística. Então, vamos continuar a falar de estatística descritiva, né? Na aula passada, nós falamos sobre média, mediana, moda, que são medidas de tendência central. Na aula de hoje, nós falaremos sobre medidas de dispersão. Nós vamos falar de desvio padrão e de coeficiente de variação, ok? Então esse aqui é o objetivo da aula de hoje. Falarmos de desvio padrão e falarmos de coeficiente de variação. Então, são conceitos muito importantes, porque falar apenas de média, você não expressa realmente a informação da distribuição. Falar que apenas a média de uma prova de anatomia, no qual 100 alunos tiraram média 7, é uma coisa, mas se eu digo que é média 7 que variou entre 6 e 8, é uma coisa. É uma média 7 que variou entre 0 e 10, é outra coisa. Embora a média seja 7, tanto num caso quanto no outro, é diferente saber que os alunos, num caso, estiveram com notas entre 6 e 8, a maioria, e no outro caso entre 0 e 10, né? Então, o desvio padrão é uma medida de precisão. Ele diz como os valores estão em relação à média, estão próximos ou afastados da média. Então, quanto mais próximo, menor é o desvio padrão. E quanto mais disperso, mais longe, mais distante estiverem os valores em relação à média, então maior é o desvio padrão. Então nós queremos o quê? Que a média seja um valor representativo da distribuição. Então interessa que o desvio padrão seja pequeno. E o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Daí eu multiplico por 100 e falo que é coeficiente de variação percentual. É uma medida de dispersão que permite que eu compare variabilidade de grandezas diferentes, né? Então eu posso medir um conjunto de outro conjunto, uma medição de distância com uma medição de peso, né? Porque ela é uma grandeza dimensional, porque quando eu divido média por desvio padrão, as unidades se cancelam, então eu passo a ter uma unidade, uma grandeza dimensional. Então vamos lá. Então vamos ver. O desvio padrão, então, é um indicador de dispersão de variabilidade dos números em relação à média. E ele tem essa fórmula: dp desvio padrão é somatória de cada valor menos a média, x barra quer dizer média. Essa diferença eu elevo ao quadrado em cada um dos casos e divido pelo número de valores, tá? Nada como exemplo para ficar mais claro. Aqui eu tenho dois conjuntos numéricos de valores, né? De peso de camundongos. Do lado esquerdo eu tenho de laboratório, do lado direito eu tenho de camundongos do campo. A média nos dois casos é 20, porém aqui animais de laboratório, camundongos de laboratório, os dados estão muito próximos da média, há um pequeno desvio padrão, pequena variabilidade. Mas do lado direito eu tenho uma grande dispersão, ou seja, eu tenho um grande desvio padrão comparado com aqui, né? Então qual o caso ideal de animais de laboratório, camundongos de laboratório? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um camundongo, eu tenho 10 camundongos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, cada um deles tem um peso. A média é 20. Então, 17 menos 20, menos 3. 21 menos 20, mais 1. 21 menos 20, 1. 22 menos 20, 2. 20 menos 20, 0. 20 menos 20, 0. Então, agora eu elevo ao quadrado. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Somo. Essa soma eu divido por n menos 1. Isso aqui é uma aproximação. Se verifica que dividindo por n menos 1 eu tenho uma melhor vinculação, link entre valores de amostra com valores de população. Não se preocupe pelo fato dessa subtração ser menos 1, tá? Daí eu extraio a raiz quadrada e digo, bom, desvio padrão é esse valor aqui, 1,83, tá? Esse aqui é o valor do desvio padrão de animais de laboratório. Quando eu venho agora a animais de campo, é a mesma coisa, camundongo de campo. Eu tenho 10 valores de peso, cada camundongo tem um peso, a média é 20. Daí, ó, aqui é o desvio da média, ó, 20 menos 20, 0, 26 menos 26, 17 menos 20, menos 3. Elevo ao quadrado e somo. A soma deu 316, dividido por 10 menos 1, que é 9. Extraio a raiz quadrada. E quando eu extraio a raiz quadrada, olha que eu obtenho, olha, aquele valor que eu falava antes, né, de que é um desvio padrão maior, né? O desvio padrão antes era aqui, né? Eu tinha um desvio padrão aqui de aqui de 1,83 gramas e agora aqui eu tenho um desvio padrão de 5,93. Se eu for expressar agora numa terminologia assim usual para expressar esses dados, eu diria assim, ó, peso médio de camundongo de laboratório é média 20, desvio padrão 83, mais ou menos desvio padrão, depois explico por quê. Aqui, camundongo de campo, eu coloquei C maiúsculo, pode ser minúsculo, média 20 igual e desvio padrão 5. Então vocês vejam, mesma tendência central, porém difere o valor de dispersão, ok? Encontrei aqui na internet, aqui está a fonte, nós temos dois casos, a amostra X e a amostra Y. A amostra X apresenta a média de 24 metros e desvio padrão de 6. Então eu divido desvio padrão de 6 por 24, dá 25%. A amostra Y média e desvio padrão, a mesma média, que é a média igual, tá, 24, porém desvio padrão de 8. Então, onde houve maior variabilidade? Está aqui em amarelo, né? Nesse caso aqui da amostra Y. Então, vocês vejam que eu comparei variabilidade por meio de grandezas adimensionais, tá? Um exemplo de representação gráfica, eu fiz um gráfico aqui dos dados desse artigo de 1999, sobre resistência do revestimento em função de tempo e temperatura, que são os autores. Eu fiz aqui uma representação gráfica, né? Onde eu tenho aqui o tempo após a mistura, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Aqui eu tenho a resistência, que é uma tensão de força sobre área. Aqui o material de revestimento é a cera fina. E aqui eu tenho 3 cores, né? Esse caso aqui, 25 graus, 700 graus e 872 graus, né? Então sempre eu tenho aqui o aumento de temperatura e o aumento de resistência, né? Bom, a altura da barra ou altura da coluna corresponde ao valor médio, é a média. E da média mais uma barra que chama barra de erro é o desvio padrão. Então aqui eu tenho mais desvio padrão e menos desvio padrão, mais desvio padrão e menos desvio padrão. O que eu verifico aqui? Que no caso de 25 graus, que é, vamos dizer assim, temperatura ambiente, eu tenho valores de desvio padrão muito baixos, pouca variabilidade na resistência
no ensaio de compressão. Porém, vai aumentando a temperatura, a impressão que se tem aqui, ó, após 6 horas, é que o desvio padrão aqui aumenta, e aqui se mantém, e aqui se mantém. Mas, de fato, há uma tendência também de aumentar o desvio padrão. Então, essa é uma representação muito usual. Parece dinamite, tem gente que fala que é o gráfico da dinamite, barra, a altura da barra é a média, e a barra de erro aqui é o desvio padrão, tá? Uma explicação melhor seria o seguinte: aqui eu tenho uma curva, a curva simétrica, aqui é a curva normal, eu tenho aqui a média, né? Esse sigma aqui é o desvio padrão. Veja que média mais uma vez desvio padrão, média menos uma vez desvio padrão, tem uma área aqui que corresponde a 68%. Média mais duas vezes, média menos duas vezes desvio padrão, 95%. Média mais 3 vezes, média menos 3 vezes, eu tenho praticamente 100%. Essa é chamada regra empírica, que ficará mais claro nas próximas aulas, porém já aqui adianto, porque lembre-se que eu falei para vocês que a nossa disciplina é uma disciplina cumulativa, onde a aula de um tópico, ela pressupõe conhecimento anterior. Na aula passada falamos de média, mediana e moda, que são medidas de tendência central, e agora demos um passo adiante. Por quê? Porque nós falamos da medida de dispersão, que é o desvio padrão, e também do coeficiente de variação. Uma última observação é que o coeficiente de variação, ele em geral tem que ser abaixo de 50%, né? Quanto menor, melhor, ok? Então agora eu peço que vocês resolvam exercícios do livro Introdução à Bioestatística, da autora Sônia Vieira, livro em português, muito bom. Nesses primeiros capítulos, onde ela fala de medidas de dispersão e de medidas de tendência central, média, mediana, moda, e desvio padrão, coeficiente de variação. Então, por favor, como dizem, vamos aceitar esse desafio, vamos vencer. Unidos venceremos. Obrigado pela atenção.